Olá, nesse vídeo eu vou falar para vocês 3 dicas que eu daria para quem está imigrando e que deveria fazer antes de imigrar. Eu acho que eu já falei, nós temos um podcast também que eu e o Andrew, a gente fala um pouco mais em inglês sobre o processo, né, de visa, de imigração também, de aluguel, custo de vida. E se você quiser seguir, segue a gente no Spotify também. E lá a gente compartilha um pouco sobre isso. E mais 3 dicas que eu daria para quem está imigrando. Planejamento, no caso, ver realmente quanto vai custar aluguel, quanto vai custar casa, visa, se você vai fazer, se você está vindo para a Inglaterra ou se você está indo para Portugal também. Por quê, gente? Porque assim, o dinheiro que se você vende todas as suas coisas no Brasil e vai para outro país, é todo um processo. Você não é, por exemplo, a minha jornada para eu ir para Lisboa a primeira vez vai ser diferente de alguém que tenha filho e também vai ser diferente de alguém que está indo como casal. Então, assim, por isso que o planejamento é muito importante. Não é só questão de, vou comprar passagem e vou viajar e pronto, levar só a minha mala e pronto. Eu fiz isso, mas é claro que se você tem filho ou família, tudo no Brasil, uma carreira, eu diria que é sempre bom colocar os pés no chão, porque eu vejo muito vídeo, pessoas falando, muito fácil, vem para Portugal ou para tal lugar, então, assim, mas às vezes as pessoas veem uma realidade que não condiz, tá? Então, assim, a primeira vez que eu imigrei, claro, eu fui só com a minha malinha, mas eu tive suporte de amigos, da minha mãe também, acabei vendendo meu carro, mas assim, se você me perguntar hoje, eu não tenho carro. A casa que nós temos para quem não sabe, a gente mora numa caravan, casa pré-fabricada, né? Então, assim, temporário, já morávamos de aluguel aqui, mas assim, o custo de vida aqui na Inglaterra é bem caro também, então assim, é claro que nada comparado com Londres, mas então assim, planejamento eu vejo que é essencial. O trabalho que você vai fazer, porque o trabalho, por exemplo, eu no Brasil eu era servidora pública, então assim, decidi pedir exoneração para Inglaterra, então assim, é 2 vezes um processo de imigração, então é 2 vezes que você vai recomeçar, vai procurar um novo trabalho, vai ter que procurar casa e tudo mais. Então, assim, tem que ter muito planejamento e saúde mental também para isso. Então, assim, por quê, né? Para você não largar tudo, jogar tudo no Brasil. Porque, assim, muita gente volta para o Brasil por questão de achar que vai ter tudo isso novamente. E, assim, e quando você imigra, a melhor coisa que você pode fazer é uma reserva. Assim, reserva enquanto você tá no país, né? Claro que se você tá sozinho vai ser mais difícil, por questão de que você paga, se você vai dividir casa com alguém compartilhada, acaba que você vai ter que contribuir com as contas e dependendo do local, se o salário for mínimo, não ajuda muito também. Então, assim, mais com foco você consegue chegar onde você quer. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele me falou assim, tipo, as pessoas não conseguem progredir, não conseguem comprar casa e tudo mais, porque, por exemplo, ele falou, o brasileiro só quer saber de festa. Então, sabe que você fica um pouco deslumbrado quando você imigra, né? Não se deslumbre com coisas que você pode comprar, tipo roupa, sapato de marca, essas coisas assim. Então, economize, que aí você pode, por exemplo, economizar para investir ou comprar um carro, ou comprar, não sei, uma casa, ou então fazer alguma qualificação que você quer muito. Então, assim, aqui na Inglaterra, por exemplo, o que eu faria seria reservar mais dinheiro para fazer qualificação e tirar a carteira de motorista também logo quando chegasse aqui, depois claro, do processo do visto, né? E, e aí, porque dependendo do local que você for morar, você vai precisar usar transporte. E se não tem transporte, se você não tem carro, acaba que você vai ficar
dependendo do transporte público. Em algumas regiões o transporte público não é tão regular assim. Então, essa é a minha visão, que eu acho que você deve fazer uma reserva, para até mesmo se você quiser dar um depósito por uma casa futuramente, porque, por exemplo, na minha situação, a gente ainda não pode tirar, né, fazer um financiamento para uma casa por questão de que eu preciso ter mais de 3 anos de residência aqui na Inglaterra. Então, depois dos 3 anos de residência na Inglaterra, o primeiro visto foi 2 anos e 6 meses. Então, depois disso, a gente pode, eu e meu esposo, tentar aplicar para juntos, né? Que com certeza vai ser melhor do que só uma pessoa pedir um financiamento. Então, assim, então a reserva é o segundo ponto assim que eu vejo que é muito importante. E o terceiro ponto que eu vejo assim é invista no seu conhecimento, né? Porque, por exemplo, quando você chega aqui na Inglaterra, você vai estar fazendo questão de procurar emprego e tudo mais. Se o emprego for perto da sua casa, vai ser ótimo, muito bom. Mas se você mora no interior mesmo, que é sempre bom verificar com relação ao transporte. Então, a carteira de motorista, eu fiz a teoria, eu reprovei 2 vezes, então, assim, mas continuo, tem que tentar estudar mais, porque eu não estava estudando muito, então acaba que é uma coisa que vai te ajudar bastante, você ter a carteira de motorista e você não vai ficar dependendo dos outros, né? Guarda dinheiro para você poder comprar um carro futuramente. E a outra questão é aprimorar seu inglês, eu vejo que é muito importante, você tem biblioteca pública, tem também alguns sites também que são bem bacanas no site do governo, que você pode tentar fazer online também. E o GCSE, que eu vejo que é importante, matemática e inglês. E se você quer realmente aprimorar nas qualificações e ir para uma área mais específica, porque é assim que eu dou essas dicas, porque isso vai te dar liberdade, né? Liberdade com relação de você não vai entrar em pânico com relação se você está todo bem planejado, né? E também se você tem uma reserva, porque querendo ou não, se você tem o dinheiro suficiente, vai te dar mais liberdade e conhecimento é uma coisa que ninguém tira, né? Então, assim, eu vejo que é uma coisa que só vai te beneficiar e melhorar, né, com relação não ficar no mínimo e no básico somente, mesmo sendo imigrante, né, porque não é fazer o papel de vítima, mas sim realmente tentar melhorar e fazer o possível para crescer. Então, fala aí quais são as dicas que você pensa com relação antes de imigrar, o que você acha que é importante e compartilha também, deixa a sua opinião e se inscreve também no Spotify. É isso, se inscreva no canal, até a próxima, tchau!